Olá, alunos e alunas do curso Humanas em Foco. É bom estar com vocês novamente. Hoje estou aqui para trazer uma novidade, não se assustem não. A aula extra não vai ser de História do Brasil não. A aula extra hoje é com uma professora excepcional. Uma professora que domina a arte da literatura como ninguém. E hoje para vocês ela vai trazer um assunto super importante. Então é por isso que eu convido a nossa querida professora, uma parceira da gente aqui do Humanas em Foco, certo? A nossa querida amiga, professora Eveline. Vem cá, Eveline! Vem cá! Essa aqui, ó, professora Eveline, viu? Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu sou a professora Eveline, professora de linguagens, e vou abordar com vocês hoje um tema que, de alguma forma, dialoga com o tema do curso de Humanas, que é o romance regionalista. Pois tchau, viu, Eveline? Beijo pra vocês, boa aula, bom estudo! Olá, pessoal. A gente vai abordar o tema hoje da literatura regionalista. Eu vou fazer para vocês como se fosse um panorama da literatura regionalista, desde o século XIX, quando surge a literatura regionalista e na literatura brasileira, até o modernismo e o pós-modernismo, certo? Primeiro vamos tentar entender o que é a literatura regionalista, certo? É uma vertente da literatura que surge no Brasil na época do romantismo, né? Numa época que se buscava a identidade nacional, certo? E através da literatura regionalista, os autores pretendiam investigar aquelas peculiaridades do interior do Brasil, né? Se opondo à temática do romance urbano, que tinha se voltado para a vida na corte, certo? Então o romance regionalista busca exatamente a identidade nacional através daquilo que seja peculiar, né, do Brasil. O romance urbano, por sua vez, ele tinha um pouco imitado o romance europeu, né? E o romance regionalista ele vai tentar se diferenciar nesse aspecto, né? Valorizando aquilo que seja mais autenticamente brasileiro, certo? Então, um dos primeiros autores regionalistas foi um autor cearense chamado Franklin Távora, certo? Lá no século XIX, ele escreveu um romance chamado O Cabeleira, que é baseado em um personagem real, que existiu realmente lá em Pernambuco, certo? José Gomes, conhecido como O Cabeleira, certo? Então ele escreve esse romance regionalista, naqueles padrões do romantismo, que era aquela literatura com uma visão mais idealizada, certo? Mas já pincelando com uma característica que vai ser retomada lá na frente, no romance realista, que era buscando, de certa forma, uma maior verossimilhança, né? Tanto que Franklin Távora, ele se preocupa em colocar no seu livro não um personagem fictício, né? A história envolve elementos fictícios, mas ele se baseia em um personagem real, certo? Esse chamado O Cabeleira, certo? Mas já que o livro ainda é do romantismo, ele aborda a história através daquelas características românticas, né? Do amor como redenção, do personagem que vai se redimir por amor, certo? E que vai ter um final trágico, certo? Então esse livro, O Cabeleira de Franklin Távora, é como se fosse o precursor dessa tendência regionalista, que surge exatamente no romantismo no século XIX. Ainda no romantismo, no século XIX, também cearense, a gente vai ter José de Alencar, certo? Romances como Tio, O Tronco do Ipê, O Gaúcho, certo? Ainda naquela visão idealizada e fantasiosa do romantismo, certo? Então, o primeiro momento da literatura brasileira em que surge essa tendência regionalista, né, de investigar os costumes locais, aquele elemento específico de uma determinada região, seja nos costumes, na linguagem, etc., foi no romantismo.
Ainda no século XIX, entre o final do século XIX e o começo do século XX, a gente vai ter dois momentos também que os autores se voltaram para essa tendência regionalista. Uma delas foi o realismo-naturalismo, certo? Inclusive aqui no Ceará, nós tivemos vários exemplos desses autores regionalistas, como por exemplo, Domingos Olímpio, né, autor de Luzia Homem, uma história ambientada na região de Sobral, certo? Antônio Salles, também era um autor cearense, autor de Aves de Arribação, né? E já nesse momento, que é entre o realismo, naturalismo e quase pré-modernismo, os autores eles já têm uma tendência maior a ter uma visão crítica, né? E muito mais verossímil do que era na época do romantismo, certo? É tanto que eles deixam um pouco de lado aquela idealização, né? E se voltam para um lado mais crítico nessa abordagem regionalista. Domingos Olímpio, no livro Luzia Homem, por exemplo, ele já aborda o tema da seca, né, que vai ser um tema retomado lá no romance de 30 do modernismo e um pouco até no pós-modernismo ou na geração de 45, João Cabral de Melo Neto, mais ou menos por ali. Então, esse momento que é o regionalismo realista-naturalista, certo? Qual é a diferença desse momento para o momento do romantismo? Essa visão mais crítica, mais verossímil, né? Já tendendo um pouco para o lado do engajamento social. Certo? A gente poderia citar como exemplo desse momento os cearenses, né? Manuel de Oliveira Paiva, autor de Dona Guidinha do Poço, né? Uma história baseada também num fato real, ocorrido em Quixeramobim, no século XIX, né? E que retrata aquela história do interior, dos costumes interioranos. Luzia Homem aborda o tema da seca, também tem a ver com essa temática do regionalismo, certo? Antônio Salles escreveu Aves de Arribação, que é um livro regionalista, um regionalismo um pouco diferente, né? Apesar dele retratar o interior do Ceará, né? Retratar o Nordeste, ele não tinha muito aquela intenção de retratar o Nordeste, o Ceará, o sertão seco. Ele já mostra uma visão um pouco mais fantasiosa na questão de retratar a natureza, né? Mas aborda temas típicos do realismo, naturalismo, temas críticos, né? Como a questão do determinismo, da influência do meio, das relações humanas. Então, nós já estamos no segundo momento do regionalismo. Qual foi o primeiro momento? O romantismo, né? Franklin Távora, José de Alencar. Qual é o segundo momento? O realismo-naturalismo, certo? Principalmente esses autores cearenses, né? Que foram contemporâneos de autores como Machado de Assis, como Aloysio Azevedo, né? Não que Machado de Assis seja regionalista, mas eles foram autores contemporâneos. Inclusive, Antônio Salles conheceu Machado de Assis, conviveu com Machado de Assis lá no Rio de Janeiro. Um terceiro momento é exatamente aquele momento de transição entre o século XIX e o século XX, né? Aqueles mais ou menos 20 anos que antecedem a Semana de Arte Moderna, aquele período que a gente chama de pré-modernismo, né? Na divisão dos períodos literários, aquele período de 20 anos que antecede a Semana de Arte Moderna, a gente chama de pré-modernismo, que é exatamente um momento assim de uma certa indefinição na literatura, quando ainda tem resquícios de estilos literários oitocentistas do século XIX, parnasianos, simbolistas, realistas, naturalistas, e a literatura vai se voltando um pouco para essa tendência regionalista também. Autores como Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, né? Euclides da Cunha que vem cobrir, fazer a cobertura jornalística da Guerra de Canudos, né? E aproveita a oportunidade para escrever um romance, um dos maiores romances da literatura brasileira, Os Sertões, certo? Romance na concepção estrutural do romance, não porque seja um romance do romantismo, né? Ele é um romance pré-moderno, é uma narrativa longa pré-moderna, certo? Então ele retrata a região do Nordeste, também do sertão, da Bahia, né? Aborda um fato histórico, a Guerra de Canudos, né? Lá para a região do Vale do Paraíba, em São Paulo, a gente vai ter na mesma época, nesse momento chamado pré-modernismo, quem? Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato retratando a crise do café, o Vale do Paraíba, né? o Jeca Tatu do interior de São Paulo, né? Novamente retomando aquela visão mais crítica, né? Se diferenciando, se distanciando cada vez mais daquele regionalismo romântico que era idealizado e trazendo
pouco para perto, a tendência é realista. É tanto que o pré-modernismo a gente pode chamar de neorrealismo, né? Uma tendência regionalista, neorrealista, que resgata aquela verossimilhança, né, do romance tentar retratar coisas parecidas com a realidade. Então, o regionalismo pré-moderno, ele é um regionalismo neorrealista, né? Então, nós já estamos no terceiro momento do romance regionalista na literatura brasileira. Recordando, romantismo, realismo, naturalismo, agora pré-modernismo, né? Tivemos ali entre o pré-modernismo e o próximo momento do regionalismo, a chamada geração de 22 do modernismo, pós Semana de Arte Moderna. Essa geração não tendeu muito ao regionalismo, né? Ao regionalismo principalmente voltado para o norte, para o nordeste, não tendeu muito a isso, certo? A geração de 22 esteve mais voltada para a região sudeste, para São Paulo, e tinha preocupações mais estéticas do que históricas, sociais, sociológicas, né? Então, a geração do 22 do modernismo, ela foi mais voltada para as preocupações estéticas, estilísticas, né? Como escrever, como inovar a linguagem. Quando vem a chamada geração de 30, que é a segunda fase do modernismo, né? Um pouco antes de 1930, a gente vai ter um escritor paraibano chamado José Américo de Almeida, que após o lançamento do Manifesto Regionalista de 26, né, Gilberto Freire, depois do Congresso Regionalista de Recife, né, que foi um manifesto que defendia um pouco a literatura voltada para abordar os problemas do Nordeste. Então, José Américo de Almeida, paraibano, certo? 2 anos depois desse Congresso Regionalista, desse Manifesto Regionalista de Gilberto Freire, José Américo de Almeida publica o livro A Bagaceira, exatamente em 1928, né, quando nós tínhamos muitos escritores da geração do 22 escrevendo. Por exemplo, é o ano que Mário de Andrade publica Macunaíma, que é um romance da primeira fase e que não é ainda dessa vertente regionalista, certo? Então, José Américo de Almeida publica o livro A Bagaceira, né, retratando que região? Retratando o Nordeste, né, retratando a Paraíba, abordando temas como a seca, os engenhos, né? Então, esse livro ele é considerado o precursor do que virá a ser chamado de romance regionalista nordestino de 30, certo? Ele foi publicado ainda em 28, mas ele é considerado o primeiro romance da tendência regionalista de 30, certo? A Bagaceira de José Américo de Almeida. Então, nós temos aí o primeiro autor do regionalismo de 30, um autor paraibano, José Américo de Almeida, certo? 2 anos depois, uma escritora cearense, né, Raquel de Queiroz, né, a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, Raquel de Queiroz, uma jovem ainda com 20 anos, né, publica o romance O 15, né, retratando a seca de 15, que por sinal esse ano, nós estamos em 2015, né, é o centenário da famosa seca de 15, que Raquel de Queiroz aborda no livro O 15, certo? Foi um livro bastante elogiado na época, certo? Os críticos elogiaram bastante, certo? Era motivo de admiração, né? Era um escritor, era uma mulher, era uma jovem de 20 anos, uma nordestina, certo? Escrevendo um romance abordando o problema da seca no Nordeste. Então, esse livro, O 15, né? Didaticamente, ele está exatamente no começo da geração de 30, que ele foi publicado exatamente no ano de 1930. Então, nós temos aí os 2 primeiros romances regionalistas da segunda fase do modernismo, que são A Bagaceira, de José Américo de Almeida, que já abordava o tema da seca e a questão dos engenhos, né? O título do livro A Bagaceira tem a ver com o ambiente do engenho, certo? O espaço onde é jogada a cana depois de ser moída no engenho, a bagaceira, por isso o título, certo? E Raquel de Queiroz, O 15, o título é uma referência à famosa seca de 15, né? Que Raquel de Queiroz viu, ainda criança, com 5 anos de idade, essa seca, né, lá na região de Quixadá, onde a família dela morava, etc. E ela escreveu esse livro abordando esse tema. A partir daí, a gente vai ter uma enorme quantidade de autores, né, nordestinos, escrevendo romances dos mais importantes da literatura brasileira, certo? A maioria deles voltados para abordar os problemas da região Nordeste, certo? Quem seriam esses autores? Por exemplo, José Lins do Rego, autor paraibano,
conterrâneo e contemporâneo de José Américo de Almeida, né, que vai escrever uma obra que forma o chamado Ciclo da Cana-de-Açúcar, né? Se você ler o Ciclo da Cana-de-Açúcar de José Lins do Rego, Menino de Engenho, Doidinho, Banguê, Moleque Ricardo, Usina, né? E depois um livro chamado Fogo Morto, que não faz parte desse ciclo, mas tem a temática também dos engenhos, né, e da cana-de-açúcar. Então, se você ler essa obra de José Lins do Rego, nessa sequência, você vai ter mais ou menos um panorama, né, da Paraíba, da questão da economia canavieira na Paraíba. Ele retrata a zona da mata, certo? A decadência dos engenhos, né? Ele mostra o nascimento, a ascensão e a queda, a decadência do engenho, quando ele começa a ser substituído pela usina, né? Além disso, José Lins do Rego, ele vai muito além da temática propriamente da cana-de-açúcar, né? Ele dialoga, ele usa sua literatura para dialogar com outras áreas, com outras temáticas que tem muito a ver com a área de humanas, como a questão do coronelismo, né? Da decadência da família patriarcal nordestina, né? E ele é um autor também muito memorialista. Essa tendência, essa característica de José Lins do Rego de abordar temas ligados ao engenho, à cana-de-açúcar, tem muito a ver com a vivência dele, né? Ele era neto de senhores de engenho lá da região da Paraíba, e as vivências dele, ele coloca muitas delas dentro dos romances. Inclusive o Ciclo da Cana-de-Açúcar, né, que vai de Menino de Engenho até Usina, Moleque Ricardo, Usina, né? Nesses livros ele coloca o mesmo personagem que vai evoluindo nesses romances, né? Menino de Engenho, Doidinho, Banguê, Usina, Moleque Ricardo, o menino Carlos de Melo, né? Que é como se identificasse muito com o autor José Lins do Rego, é quase como se fosse um alter ego dele dentro do romance, né? Então, o que é que a gente deve lembrar de José Lins do Rego, né? Essa ambientação na Paraíba, nos engenhos, o famoso ciclo da cana-de-açúcar, né? Pelo meio dos romances dele, ele aborda outros temas também, como a questão do cangaço, né? No livro Fogo Morto, ele coloca um personagem real, né? O cangaceiro Antônio Silvino, certo? Que é um personagem real. Então, ele tem o ciclo do cangaço, ele tem o ciclo da cana-de-açúcar, certo? É um autor paraibano. Então, nós já estamos no terceiro autor do regionalismo de 30 e um terceiro autor nordestino, né? José Américo de Almeida, Raquel de Queiroz, agora José Lins do Rego. Contemporâneo dele, a gente vai ter o autor que, na minha opinião, certo, e na opinião de muitos críticos também, é o melhor autor do regionalismo de 30 e um dos melhores autores da literatura brasileira, Graciliano Ramos, né? Graciliano Ramos, ele conseguiu, em alguns aspectos, superar alguns autores da mesma geração dele, porque ele vai além dessa abordagem regionalista. Outros autores da mesma geração até tentaram um pouco, né? Érico Veríssimo, lá no Sul, Raquel de Queiroz, aqui no Ceará, mas, assim, quem vai mais efetivar essa união quase perfeita da temática social com a temática psicológica, né? Do elemento social mais o elemento humano, quem melhor vai conseguir fazer isso nas obras vai ser Graciliano Ramos. Então, você pega um livro de Graciliano Ramos, ao mesmo tempo que você percebe uma abordagem social, contextualizada no meio, a questão dos temas ligados ao Nordeste, os temas propriamente ditos regionalistas, né, como a seca, a questão do latifúndio, do retirante, da reforma agrária, da luta de terra, né, além de abordar esses temas que são típicos do regionalismo, Graciliano Ramos ele vai além, né, ele analisa o elemento humano, né, é como se a preocupação dele não fosse só mostrar o problema social, né, fosse aprofundar a análise humana do personagem, aquele personagem independente dele viver no meio urbano ou no meio hostil, como é o ambiente que ele retrata nos livros dele, independente de em que meio ele viva, certo? Ele tem uma profundidade psicológica, né? Um bom exemplo para isso é o livro São Bernardo, certo? São Bernardo de Graciliano Ramos, né? Em que a história é ambientada numa fazenda, conta a história do personagem Paulo Honório, né? Um homem muito ambicioso, que ambicionava ficar rico, se tornar um homem poderoso. Ele consegue isso passando por cima de muitas pessoas, né? Tratando as pessoas quase que como objetos, né? E esses objetos ele usaria em benefício dele para conseguir aquilo que ele gostaria, né? Graciliano Ramos ele consegue aí colocar
no livro São Bernardo, a questão da reificação do homem, né? O homem vale enquanto objeto, coisa explorada. Ele coloca isso no livro São Bernardo, certo? E ao mesmo tempo que ele mostra esse lado social, né, da questão de terra, de reforma agrária, da ambição de Paulo Honório, ele coloca também o lado psicológico, né, o conflito, né, uma coisa que permeia praticamente todo o livro, é o conflito, é o drama de Paulo Honório, por se sentir responsável pela morte de Madalena, por ter sido uma pessoa tão rude, certo? Só que Paulo Honório, ele vai meio que se humanizando, né, no decorrer da narrativa, no interior dele, ele vai se humanizando, ele vai se arrependendo da rudeza, né, que norteou as relações dele, mas ele chega à conclusão no final do livro que se ele tivesse a oportunidade de voltar, se ele pudesse voltar no tempo, tudo seria do mesmo jeito. E ele usa uma frase lá que é muito emblemática no livro, né? Quando ele diz, a culpa foi dessa vida agreste que me deu uma alma agreste. Então, se ele voltasse e ele tivesse aquela mesma vida, naquele mesmo meio, certo? Ele seria exatamente aquela mesma pessoa, né? Então, ele se humaniza nesse sentido. Ele reconhece que ele errou, ele reconhece que ele gostaria de ter sido diferente, né? Mas ele também reconhece que se ele tivesse a oportunidade de voltar e ele viver sob as mesmas condições, né? Ele não poderia fugir daquilo, ele seria exatamente aquela mesma pessoa, certo? Aí vamos lembrar que tem aí um pouco do determinismo, né? O que é que influenciou, o que é que levou Paulo Honório a se tornar aquela pessoa rude e insensível, certo? Que coisificava as pessoas, né? Um pouco o meio em que ele viveu, a educação que ele teve, a formação que ele teve. Então, se você ler o livro São Bernardo, ao mesmo tempo você vai perceber algumas abordagens sociais, a questão da terra, a questão da reforma agrária, a questão do latifúndio, né? E ao mesmo tempo esse lado humano. Uma das obras-primas de Graciliano Ramos, né? Porque quando se fala de Graciliano Ramos é difícil escolher o melhor livro, certo? Mas para alguns a obra-prima dele seria o livro Vidas Secas, né? O próprio título já sugere a temática da seca, né? Apesar de que o título não se refere apenas à seca, seca no sentido falta de chuva, né? O título também remete à seca no sentido dos personagens, né? Da falta de perspectiva, da vivência num ambiente inóspito, né? Hostil, que meio que desumaniza, seca o personagem, né? É um livro muito denso, quando você lê o livro Vidas Secas. Em alguns momentos você se angustia com a leitura, porque quase que não existe diálogo entre os personagens, né? É uma família de retirantes, Fabiano, Sinhá Vitória, a cachorra-baleia, 2 filhos, né? O menino mais velho e o menino mais novo, que não tem nome, certo? Então você um pouco fica angustiado com aquela falta de comunicação, com aquela coisa que parecem todos animais, né? Que quase que não se comunicam no livro, mas isso é de propósito, é exatamente para mostrar que naquele ambiente em que aqueles personagens vivem, eles quase que se animalizam. Tem uma passagem muito interessante de Vidas Secas, em que o personagem Fabiano, né, ele sozinho refletindo, ele quase não conversa com ninguém, ele sozinho refletindo, ele para e pensa, Fabiano, você é um homem. E nesse momento que ele reflete, que ele diz essa frase em voz alta, ele olha em torno para ver se alguém ouviu, se os filhos ouviram, e ele se envergonha dessa frase que ele diz. E ele corrige, Fabiano, você é um bicho, né? E quando ele diz você é um bicho, parece que naquele momento ele se orgulha de se sentir um bicho igual aos outros animais dos quais ele cuidava, certo? Então, nesse livro, que é assim, muito bem construído estilisticamente, desde a estrutura cíclica do livro, ele começa e ele termina com a família de retirante fugindo da seca, é um romance cíclico, né? A estrutura dele dá a entender que a seca também é um problema cíclico, né? Que vai sempre se repetir. Existe também a questão da zoomorfização dos personagens, os personagens quase que são rebaixados à condição de animais, né, por conta do meio em que eles vivem, das condições em que eles vivem, né. Ao mesmo tempo, o animal, ele é elevado à condição humana, ele sofre um processo meio que de antropomorfização, e quando ele eleva o animal e ele rebaixa o ser humano, eles quase que se igualam nas condições de vida, certo? Então esse livro Vidas Secas de Graciliano Ramos é considerado por muitos críticos a obra-prima de Graciliano Ramos, né? E ao mesmo tempo que ele aborda o tema
social, da seca, do retirante, certo? Ao mesmo tempo tem o lado humano dos personagens também. Então nós estamos em que momento? Estamos na segunda fase do modernismo, no chamado regionalismo de 30. Quem são os autores desse regionalismo de 30? José Américo de Almeida, autor da Bagaceira, Raquel de Queiroz com o 15, José Lins do Rego, autor do Ciclo da Cana-de-Açúcar, na Paraíba, que aborda o coronelismo, o patriarcalismo, a questão dos engenhos, né, decadência dos engenhos, a ascensão da usina, né. O melhor autor dessa fase, Graciliano Ramos, né, que além de escrever esses romances citados, São Bernardo, Vidas Secas, também escreveu obras autobiográficas, Infância, Memórias do Cárcere, né, que ele conta a época que ele esteve preso, na época do Estado Novo, de Getúlio Vargas. Então ele conta essa experiência no livro Memórias do Cárcere, certo? Além desses regionalistas de 30, a gente vai ter um autor que não é nordestino, né? É da geração de 30, mas não é nordestino, está um pouco deslocado espacialmente, mas é dessa mesma geração, Érico Veríssimo, né? Um autor do Rio Grande do Sul, que escreveu romances mais urbanos, né? A primeira fase ali de Érico Veríssimo são os romances mais retratando aquela pequena burguesia porto-alegrense, né? Ele era um autor lá do Rio Grande do Sul. E a obra-prima de Érico Veríssimo é o livro O Tempo e o Vento, certo? Que é um livro em que ele é quase um romance épico, né? Em que ele vai mostrando a história do Rio Grande do Sul em um período mais ou menos de 200 anos de história, desde o final do século XVIII até a década de 40 do século XX, até a época de Getúlio Vargas, né? Então ele vai traçando um panorama histórico de toda aquela formação do povo, da história, dos costumes do Rio Grande do Sul, certo? É um livro que já foi adaptado para a televisão. Muitos desses romances que eu citei aqui, até porque são tem muitas peculiaridades, são romances muito pictóricos, romances muito ambientais, né? Muitos deles foram adaptados para a televisão, filme, minissérie, novela, certo? E além de ler o livro, né, assistir a alguns desses filmes, alguns deles na época do Cinema Novo, né? Vidas Secas foi filmado na época do Cinema Novo, lá na época de Glauber Rocha, lá na década de 60. Então, muitos desses romances foram adaptados, né? E vale a pena, para complementar a leitura, não substituir a leitura do livro, mas para complementar a leitura, assistir ao filme. Vai complementar esse entendimento da obra. E para a gente encerrar esse regionalismo de 30, Jorge Amado, certo? Que era um autor baiano, nordestino, também baiano, né? Que abordou mais a região do sul da Bahia, a economia do cacau, os coronéis, né? E Jorge Amado, ele teve uma obra muito diversificada, além de retratar o coronelismo, o ciclo do cacau, ele tem romances ambientados também na cidade de Salvador, tem os romances mais de vertente comunista, da primeira fase dele, mais da década de 30, né? Como, por exemplo, Capitães da Areia, que foi um livro que na época do Estado Novo chegou a ser queimado em praça pública, né? Então, Jorge Amado também dialoga com essa tendência regionalista. Ele é um autor nordestino, também abordando aspectos regionais, no caso dele, da Bahia, né? Além dos aspectos regionais, sociais, vai para a vertente política, também nos livros da primeira fase dele, mais da década de 30, certo? E é um dos autores mais traduzidos, né, do Brasil, mais lido em vários países, em mais de 50 países. Jorge Amado é lido, traduzido, é um autor muito popular, certo? Para a gente encerrar, após esse momento, que é o regionalismo de 30, que é o momento áureo da produção regionalista na literatura brasileira, a gente vai ter na geração de 45, dois autores também que vão enveredar para o regionalismo. Um nordestino, né, João Cabral de Melo Neto, pernambucano, autor de Morte e Vida Severina, um poema com temática regionalista, que também retrata o retirante, faz um estudo sociológico, histórico, geográfico da região ali de Pernambuco, certo? E um regionalista de Minas Gerais, que é Guimarães Rosa, né? Que assim como Graciliano Ramos vai além do regionalismo. Ele é regionalista, ao mesmo tempo abordando aspectos universais e humanos, né? Então é muito limitado dizer que Guimarães Rosa é um autor apenas regionalista. Ele não é só regionalista, né? Você lê um livro de Guimarães Rosa, além dele abordar as peculiaridades
da região de Minas Gerais, ele aborda também o lado humano, né? Então, de todos esses autores que eu citei aqui, 2 vão conseguir muito bem aliar o aspecto social ao aspecto psicológico e humano. Quem são esses 2 autores? Graciliano Ramos, do regionalismo de 30, escritor alagoano, do regionalismo de 30, e Guimarães Rosa, né, escritor mineiro, do modernismo de 45. Né? Eles, na minha opinião, eles são os 2 melhores autores dessa tendência regionalista que vai além do regionalismo, né, e dialoga com essa abordagem humana e psicológica, certo? E no pós-modernismo a gente vai ter aqui e ali autores também que vão abordar a temática regionalista, um cearense, né, inclusive do Crato, que é um autor que escreveu um livro chamado Faca, Ronaldo Corrêa de Brito, né, que está até indicado para o vestibular da URCA, certo? É um autor que eu acredito que não seja exagero dizer que ele vai na linha de um Graciliano Ramos e de um Guimarães Rosa. Quem lê Faca, de Ronaldo Corrêa de Brito, percebe esses aspectos que eu destaquei de Graciliano Ramos e de Guimarães Rosa. Ao mesmo tempo, o elemento regional, né, na constituição da paisagem, no falar dos personagens, na ambientação e nos costumes, né, mas ao mesmo tempo universal, humano, quando ele aborda os dramas humanos, as relações familiares, os conflitos psicológicos, certo? Então a gente começa com um regionalista nordestino, cearense, Franklin Távora, lá no romantismo, né? Passamos pelo realismo, naturalismo, passamos pelo pré-modernismo, indo lá para São Paulo com Monteiro Lobato, região do Vale do Paraíba, voltamos para o Nordeste, no regionalismo de 30, Paraíba, Pernambuco, Ceará, Alagoas, certo? No regionalismo de 45, vamos lá para Minas Gerais com Guimarães Rosa e encerramos aqui novamente no Nordeste, no Ceará, no Crato, com uma sugestão de leitura para vocês de um romance regionalista moderno, pós-moderno, contemporâneo, Faca, de Ronaldo Corrêa de Brito, certo? Obrigada e até a próxima.